versão 5.01 do Modo, o pessoal da Luxology incorporou algumas funções para irrigar a animação e facilitar o nosso workflow. Para demonstrar isso, eu vou fazer a roda de um carro mexer conforme a posição dele. Então vamos lá. Aqui na guia de layout, eu vou carregar aqui o meu carro. Vou pegar esse NASCAR 01. Observe que todo o nosso carro está em um único mesh. Nós precisamos separar os pneus para poder fazer a animação corretamente. Então, eu vou ocultar todas as partes do carro para poder facilitar a minha seleção dos pneus. Em Polygons, eu vou selecionar as partes do carro que vão me atrapalhar para selecionar os pneus. Então, a carcaça, a parte do motor, o espelho, a parte de trás aqui do carro, todas essas partes, apertando a tecla K, a gente consegue esconder. Agora, com o botão do meio do mouse, a gente consegue selecionar toda a geometria, ela sendo visível ou invisível. Então vou começar selecionando esse primeiro pneu. Note que ele está todo selecionado, eu já vou copiá-lo aqui para o meu item Mesh. Então Edit Cut, no Mesh, Edit, Paste e já vou renomear. Pneu 01. E vou fazer a mesma coisa com os outros. Então agora que nós já separamos os 4 pneus, nós vamos voltar para a visualização do carro e vamos parentear os pneus com o carro. Assim a posição de cada um vai acompanhar a posição do carro. Então aqui em NASCAR, View Unhide para voltar com toda a visualização do carro. E para parentear, bem simples. Basta selecionar os 4 pneus e arrastar para cima do NASCAR. Pronto. Agora na guia de Setup, mexendo em itens, nós já podemos fazer um pequeno teste aqui com o nosso carro. Vamos movimentá-lo. Notem que não há rotação dos pneus. Para a gente fazer isso é bastante simples. Nós vamos pegar a posição do carro e vamos falar que conforme a posição o pneu vai rotacionar em um dos eixos. Então aqui no carro eu preciso fazer com que os centros de rotação fiquem junto com os centros de rotação de cada um dos pneus. É bastante simples fazer isso. Nós vamos aqui em Polygons, selecionar o item pneu e para que o workplane fique alinhado com o centro do pneu, já tem um polígono aqui que vai facilitar a nossa vida. Selecionando ele, eu vou aqui em Workplane, Align Workplane to Selection. E eu preciso colocar este centro coincidindo com esse. O Workplane já está no lugar, vou pegar o centro. Na guia aqui de Setup, eu tenho To Workplane Position. E já está lá, o centro de rotação já coincidiu com o pneu. E a gente precisa fazer isso para os 4. Agora que os centros de rotação de cada pneu já está no lugar, falta a gente fazer o rig do carro e dos pneus. É bastante simples. Selecionando o carro, na guia de Channels, nós vamos pegar a posição global do carro. Aqui em World Position, basta arrastar aqui para esta área do Setup. Nós precisamos também colocar um modificador, que ele vai alterar a posição pela rotação do objeto que a gente indicar. Esse modificador fica aqui em Other,
revolve. Com o revolve aqui no rig, vou arrastar o World Position to Position e do pneu 1 eu vou colocar aqui o eixo de rotação. A seta vermelha é o eixo X em Properties. Vamos fazer uma conferência. Eixo de rotação em X. Vamos aumentar aqui devagarinho. Olha lá, o pneu já está sendo rotacionado. Então, vamos zerar o eixo aqui de rotação e trazer aqui o canal de rotação em X. Agora vamos puxar o Angle Output para a rotação. Com isso, o pneu já começa a rotacionar conforme a posição do carro, para frente e para trás. Só que a gente ainda tem um problema, o tamanho da rotação. O modo não sabe qual que é o tamanho desse objeto, então a gente precisa indicar isso no Revolve. Para saber qual que é o tamanho do pneu, a gente seleciona o pneu na parte de Models. Nós podemos saber qual que é o tamanho dele em Snap and Precision, Absolute Size. Já dá para perceber aqui que o pneu tem 733 milímetros, só que de diâmetro. A gente precisa colocar lá no Revolve qual que é o radius desse pneu. Eu vou copiar esse valor, Ctrl C, e vou colocar lá no Revolve. Nas propriedades do Revolve, eu tenho aqui o radius, Ctrl V, só que eu vou dividi-lo por 2, dividido por 2. Assim a gente já tem o raio do pneu. Voltando aqui no carro, nós podemos conferir na posição dele que agora o pneu está rodando certinho com o carro. Agora ficou bem fácil de fazer o rig dos outros pneus. Basta a gente selecionar cada um dos pneus e é só arrastar o link para cada um deles. Rotação em X do pneu 3, rotação em X do pneu 2 e rotação em X do pneu 4. Pronto, agora todos os pneus vão acompanhar o movimento do carro. Agora que o rig de cada pneu já está pronto, basta que a gente arraste os outros pneus também para aqui o nosso workspace. Do pneu 2, rotação em X. Do pneu 3, Add Rotation, se não tiver, rotação em X. E do pneu 4, a mesma coisa. Agora a gente puxa o link de Angle Output para cada um dos pneus. E está feito. Conforme o nosso carro se movimenta, todos os pneus acompanham. Vamos fazer uma pequena animação. E está feito. Os 4 pneus rigados de uma forma bem simples no carro. Esse é um novo recurso do Modo 501.